um defeito na máquina de lavar. Eu tenho aqui como exemplo, tá, pessoal? Eu vou aqui, ó, vou colocar meu programinha aqui pra gente de marcação, para vocês verem aqui. Então, estamos aqui com uns códigos de erros da lava e seca da Samsung. Pessoal, o mesmo código aqui não significa que todos os modelos da Samsung vão ser esse código de erro. Você tem que consultar o manual para confirmar, beleza? Nós estamos com aqui uns códigos de erro da LSE09. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, quando ela dá o código de erro, aqui ó, E1, E7, LE, E1, está relacionado ao pressostato. E ele vem, claro, aqui do lado, o que você deve verificar: a mangueira está dobrada, erro de acoplamento da mangueira, está desacoplada, terminal do pressostato com defeito, pressostato com defeito, enfim, tem que ver todo o circuito relacionado ao nível de água que está relacionado com o pressostato. Ok, pessoal, ficou entendido isso? Então aqui mesmo a gente já pode ter uma ideia de quando a gente pega aqui da parte do tipo de erro que está relacionado ao pressostato, temos que ver todo o circuito. Pessoal, não vamos nos prender somente com os erros que está marcando no manual. O manual dá uma ajuda, mas o conhecimento de vocês de como funciona é melhor ainda. Vamos dar aqui, por exemplo, vou voltar aqui nesse exemplo que eu estava aqui. Quando ele dá o código de erro E1, esse aqui é o modo de erro, tá, gente? Aqui é o modo de erro antigo, né? Ele vinha com alguns modelos, esse aqui é o código de erro antigo. Esse aqui é somente para os Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, enquanto pra gente aqui é um E, lá vai ser LE, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Mas vamos considerar sempre isso daqui, ó. Totalmente automática, um E. Aí ele vem, parte da mangueira do pressostato está danificada, pode ser o pressostato, pode ser todo o sistema que a gente tem que verificar que o pressostato controla, a gente tem que verificar. Vamos ver o outro aqui, o código 3E, né? Ó, todo esse conjunto 3E aqui está relacionado com erro de motor, erro do sensor Hall, sensor de velocidade, sensor de rotação do motor, ou até com a placa eletrônica. Por isso que a gente tem que estar verificando aí e analisando. Aí ele vem dizendo, por exemplo, o erro 3E. O erro 3E, ó, terminal do conector, né, da placa com problema, rede de rotação não está acoplada, bobina interna do motor, o próprio motor, né, com problema, o sensor Hall com problema, material estranho, pode acontecer, gente, alguma coisa travar, prender o motor, já peguei até parafuso prendendo, ok? Aí, sobrecarga do motor devido a muita roupa, não detectado, terminal do sensor Hall, às vezes não é só o sensor, às vezes o terminal dele está ruim. Então, quando ele der esse código 3E, você tem que verificar todo o sistema de rotação, desde fio, conector, motor, sensor, e se tudo tiver ok, aí sim a gente já começa a desconfiar da placa eletrônica com defeito, né? Inclusive ele faz até umas ressalvas aqui. E, por exemplo, isso ocorre devido a sinais de operação errados para o sensor Hall do motor. Terminais, ó, o terminal IPM, que é o circuito controlador do motor na placa eletrônica, né, da placa eletrônica, protoboard, principal não está conectado. Ele está dizendo que o terminal do IPM, o conector, né, do motor que vai na placa eletrônica, tampa do motor do Direct Drive está fora de lugar. Ou se você verifica tudo isso, está tudo ok, só restou quem? O IPM, né? O IPM, que é o sensor, é o circuito integrado controlador do motor, ele pode estar com defeito lá na placa eletrônica, né? Ok, pessoal? Então, vocês têm que ter o conhecimento, porque o manual ele te dá uma orientação, certo? Ele vai te dar uma orientação, mas o teu conhecimento tem que estar além disso. Você tem que entender muito bem da estrutura do equipamento, para não ficar somente, se o manual tá falando isso, eu só vou ver isso. Não. Você vai ver isso e com o conhecimento que você vai ter, até algo a mais. Beleza? Porque o manual não tem como cobrir, pessoal, de tudo que acontece no equipamento. Por quê? Quando a gente vê aí na teoria, né, no treinamento e teoria, e na prática, às vezes a prática ensina muita coisa pra gente importante. Coisa que não tem como você colocar isso no manual, que o manual teria que ter, sei lá, 10.000 páginas de informação. Então, a vida, a vivência nos ensina muita coisa também que a gente tem que levar em consideração. Bem,
Isso aqui eu tô aqui na Samsung, então vocês perceberam, né? Que esses códigos de erros aqui, ó, o erro 4E, por exemplo, vou voltar aqui aqui embaixo, vou descer um pouquinho só no manual aqui, ó. Erro de aquecimento de água, 4E, ok? Vamos falar aqui da lave seca, por exemplo, da LG. Olha só como é que da LG já tem muita mudança aqui. Olha só, um código muito conhecido aqui, ó, PE, código PE. Ó, de onde vem essa letra P? No caso da LG, tá? Ela segue isso aqui. O P vem de Pressure Sensor Error, ou seja, o P de Pressure, que é o de pressão, tá? E o E é de erro. Então ele está dizendo que existe um erro no sistema de pressão. Aí ele vem dizer, ó, sensor de pressão, né, que faz o chiamento, tem que verificar o pressostático. Outro erro muito comum também que dá, que forma a LG, o erro DE. Nossa, esse erro DE aqui é bem conhecido, aqui, ó, é a trava da porta, né? Aqui, ó, da onde tirou a letra D de door, né, que é a porta. O open está dizendo que a porta está aberta, porque ele tem um defeito lá, né? Ele, para a máquina, esse erro DE está dizendo, olha, a porta está aberta, mas é um defeito que dá na trava da porta, um erro na trava da porta. Entenderam, pessoal? Ó, esse outro erro também muito comum, T. Da onde vem a letra T? De termistor, né? E a letra E vem de erro. Aqui é o aquecimento, tá? Termistor de aquecimento, erro. Erro LE, né? Erro PF, né? Power Fail, ou seja, falha no sistema de potência, de alimentação da placa, né? DHE, Dry Hurt Erro. Tá entendendo que as letras, elas, no caso da LG aqui e alguns outros modelos também, tem a ver com a primeira letra do componente que está com problema, né? Aqui, ó, UE, Unbalance Erro, ou seja, quando a máquina, ou seja, não está desbalanceada, erro de desbalanceamento. Ele pegou a primeira, mas nem todos seguem isso, tá? Por exemplo, a Samsung, lá com, com seus códigos de erro, já está diferente aqui da LG. Se a gente for ver, por exemplo, o da Electrolux, né? Vamos ver aqui da Electrolux. Olha só, a Electrolux já tem alguns códigos de erros aqui, ó. Tem o E também, ó, ó, letra E, rotação, E7, rotação, E8, motor, E9, sensor de nível de água, H1, né, já é o termistor, normalmente vem esse é o H de hot, de quente. Aí o H2, termistor de lavagem, ó, termistor de secagem, H2, termistor de secagem, né? Aí vem H3, superaquecimento do termistor de secagem, né? Às vezes quando existe um superaquecimento, pode ser por vários fatores, né? Tem que verificar lá nos dutos como é que tá, se está limpo, se não está sujo, como é que tá, tem que fazer uma análise, se o termistor realmente deu problema, se o ventilador diminuiu a rotação, né? O ventilador da turbina, tem que fazer uma verificação, ok? Por exemplo, quando ele vem aqui, ó, o H1, termistor de secagem, né? Sensor de temperatura, aí ele vem dizendo aqui, ó, termistor de secagem não está devidamente conectado, termistor de secagem está com defeito, né? Mas o termistor, ele pode estar com problema não na conexão ou não próprio no termistor. Vem aqui, ó, o H1, termistor de secagem, né? Sensor de temperatura. Aí vem dizendo aqui, ó, termistor de secagem não está devidamente conectado, termistor de secagem está com defeito, né? Mas o termistor, ele pode estar com problema não na conexão ou não próprio no termistor em si, a peça, mas no chicote de fio. Vocês entenderam por que quando eu digo que no manual não tem tudo? Então se você olhasse aqui, não está devidamente conectado. Eu vi que o sensor de termistor está conectado. Eu medi o sensor também, não tá, ele está bom. E agora? O que eu faço, gente?
vai verificar o chicote de fio. Vocês têm que ter a inteligência aí de ir além do que o manual está dizendo. Vocês entenderam? Tem que ir além disso. Então, se você verificou que ele não está devidamente conectado, conector, resolveu, ótimo. Aí você verificou que a conexão está boa. De repente, verifica se o termistor não está com defeito. Você verificou, o termistor está com defeito. Trocou, resolveu, ótimo. Agora o termistor não está com defeito. O termistor está conectado. Verifica o chicote de fio. O chicote de fio está ok. E agora? O que eu vou fazer? Cara, se então é a placa eletrônica, né? Vocês não concordam? Se o termistor, o chicote, o conector está tudo bem, né, e ele dando esse código de erro, provavelmente pode ser a placa eletrônica, mas você vai ver num todo, vai ver como é que está o circuito de aquecimento. O ventilador está girando bem, a resistência está funcionando bem. Você tem que fazer uma geral. Então, vai da inteligência, vai do estudo de vocês e além do que o manual está dizendo. Ficamos entendidos com isso aí, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, quando a máquina de lavar lave e seca dá um código de erro, primeiro a gente tem que ficar muito feliz porque ele já não está dando aí meio caminho andado. Muitas das vezes vocês vão resolver seguindo o que o manual está dizendo. Grande parte de vocês vão estar já chegando em cima do defeito, certo? E mesmo que o manual te fale um código lá e você verificou que o manual está dizendo e mesmo assim não resolveu, vai do estudo de vocês irem além do que o manual está dizendo. Eu peguei como exemplo esse aí do termistor, que está dizendo no manual que ou é o conector ou é o termistor. Mas tem o chicote de fio do termistor. Tem a placa eletrônica que recebe informação do termistor. Tem outros componentes que podem estar interagindo ali junto com o termistor. E se de repente pegou um fiapo lá de sujeira em volta do termistor, né, e ele não consegue detectar direito a temperatura porque existe uma sujeira por dentro do duto, né, obstruindo a leitura do sensor. Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês, ir além do manual, vocês entenderam? Então, por isso que os estudos é interessante. Não leia só, pessoal, entenda o seguinte, você tem que ter o treinamento conforme vocês estão tendo aqui, tendo esse treinamento, beleza? Vocês vão ter que pegar o manual, consultar código de erro e além do mais vocês vão estudar também o manual. O manual dá muita informação de medição, dá outras informações que vocês têm que interagir. O manual também é um excelente treinamento, ele nos passa muita informação. Então não fica só buscando no manual aquilo que realmente eu preciso saber. Estude o manual, ok? Beleza, pessoal? Então vocês viram a importância do código de erro. Ajuda a nossa vida pra caramba, a gente ganha muito tempo em cima disso daí. Pode acontecer de vocês pegarem uma lavadora que não tem código de erro, aí vai do conhecimento de vocês, da estrutura de funcionamento para começar a fazer as análises na máquina de lavar. Beleza, pessoal? Então até a próxima.